Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar sobre o conceito de Placement Group dentro de EC2 na AWS. Antes de eu falar um pouquinho sobre Placement Group, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de assuntos novos que eu estou sempre postando aqui no canal. Então vamos lá. Quando nós estamos estudando para certificação, até mesmo quando a gente começa a trabalhar com sistemas que exigem muita, mas muita latência, a gente acaba caindo nesse tópico de Placement Group. Mas se você for ler o que é um Placement Group, ele fica ainda um pouco confuso, apesar de dar para entender um pouquinho do que se trata cada coisa. Mas a ideia aqui é eu explicar os três tipos de Placement Group. Então dentro de EC2, geralmente quando a gente cria um servidor, ele pega nenhuma dessas três opções, ele cria aonde tem espaço e ponto final. Mas você consegue falar exatamente, não exatamente, mas você consegue falar, olha, eu quero criar essa máquina longe dessa. Então você não fala onde você quer criar, mas você fala, ó, essa vai ter que ser longe dessa e assim por diante, porque elas são uma HA e assim por diante. O padrão, independente do que a gente usa Placement Group ou não, o padrão é sempre usa uma Z aqui, uma Z lá. Você tem uma Z1, a Z2, você coloca um servidor aqui, outro servidor aqui, pronto. Você tem uma redundância, aí você tem um load balance, o load balance fala com os dois e assim por diante. Aí você tem uma alta disponibilidade. Mas às vezes é mais do que um servidor. E às vezes você precisa rodar esses servidores juntos. Imagina, você tem lá dois servidores, e esses dois servidores, na verdade, você precisa que eles estejam o mais próximo possível. Então você faz o quê? Você coloca na mesma Z. Mas não necessariamente dentro da mesma Z, imagina dentro da mesma Z. Geralmente, não sei se você já viu nos meus outros vídeos que eu falo, que dentro de uma Z você tem pelo menos 3 data centers. Então imagina, você tem 3 data centers, um nessa região e um nessa região lá. Então cidades diferentes às vezes. Então imagina, um servidor está aqui e o outro está aqui. Aí ele vai ter uma comunicação direta, sem dúvidas vai ter comunicação direta. Não vai ter nenhum problema nisso. Mas o que acontece? Mesmo assim vai existir uma latência baixíssima, mas vai existir essa latência ainda. Então você vai ter que provavelmente testar essa latência, mas você não tem garantia onde você caiu e assim por diante. Então como você consegue evitar isso? Você consegue evitar utilizando os placement groups, onde você fala, olha, na verdade eu quero criar um placement group onde vai exigir que esses dois servidores estejam o mais próximo possível, talvez até mesmo no mesmo rack. Você fala, nossa, no mesmo rack, isso mesmo, no mesmo rack, você consegue definir isso. E como isso funciona? Bom, tem três tipos de placement groups. Tem o cluster ele é no mesmo rack, no mesmo Z. Então é quando você precisa de um HA mesmo. Normalmente isso daí funciona para aplicações HPC, que é aquelas aplicações de alto processamento. Então imagina, você está dentro de uma Z aqui, aí essa Z tem diversos racks de servidores, e dentro desses racks tem, tá todos aqui os servidores. O que você consegue falar é, olha, eu quero que minhas EC2 estejam o mais próximo possível. Daí você vai lá e cria 10 EC2, vou colocar aí, vai 3 EC2. Então você cria uma EC2 aqui, uma EC2 aqui, uma aqui. Vamos supor que a quarta, por algum motivo, não cabe nesse hardware, mas ele vai ficar ali juntinho, sabe? No mesmo rack. Então qual a vantagem disso? Você tem uma alta latência, né? Quer dizer, você tem uma baixa latência, né? Você tem uma alta qualidade de latência, mas você tem uma disponibilidade muito baixa. Isso quer dizer que, se por algum motivo, imagina, tem um cabo de energia lá, mesmo que seja dois, por algum motivo isso é cortado, ou simplesmente para de funcionar todo esse rack, ou até mesmo uma blade em si, o que vai acontecer? O seu servidor, galera, todos eles, a sua aplicação por si vai cair. Mas às vezes, dependendo da aplicação, ela já não funciona se não tiver todos os servidores. Então teve uma vez eu até falei, cara, você vai perder toda a sua disponibilidade, é isso mesmo que você quer? Ele falou, bom, para mim, eu tenho 5 servidores, ele tinha. Ele falou, para mim, se cair um servidor, já a minha aplicação não funciona, porque era tipo um microserviço, sabe? Esse depende desse e assim por diante. Então, já que não funcionava uma sem a outra, então coloca tudo junto, o mais próximo possível, que é a opção de cluster, Placement Group Cluster. Aí nós temos a Spread. A Spread ela já é um pouco mais assim, quando você precisa ter garantia que você vai ter um alto HA. Como eu falei, se você já colocar uma Z aqui e uma Z aqui, você já vai ter uma alta disponibilidade. Mas você às vezes pode querer ainda assim ter hardware separados, mesmo que esteja na mesma Z. Então imagina, você usa duas AZs. Então a Z2 aqui
e a Z1 aqui. Você tem, vou colocar que você tem 4 servidores. 2 servidores vão ficar nessa Z e 2 aqui. E por algum motivo você quer que esses 2 servidores aqui eles estejam longe, em racks diferentes. Você quer ter uma garantia disso. Aí você pode utilizar o spread, onde você diz, olha, eu tenho aqui 3 racks nessa Z. Essa aqui tem 3 racks. Claro que tem muito mais racks, né? Mas é só para exemplificar. E aqui dentro desse rack vai ficar uma EC2 sua. Dentro desse rack vai ficar uma EC2. Eles estão distintos. E aqui é a mesma coisa. Eles ficam separados para te entregar uma maior disponibilidade. Qual é a desvantagem disso? Desvantagem, galera, não gosto nem de falar desvantagem, mas ok. Qual é a desvantagem disso? Que você vai ter uma latência um pouco maior. Galera, a latência é mínima. Tem muitos sistemas de produção críticos pra caramba que funcionam tranquilamente com a latência existente. Mas o que você tem que ter em mente é o seguinte, a latência, mesmo que baixa, ainda vai existir. E dependendo da aplicação, ela pode não funcionar tão bem com essa latência um pouquinho mais alta. Então, galera, e por último, nós temos o tipo de placement group de partitions. Partitions, ele tenta fazer um meio de campo entre o spread e o cluster. Então ele tenta deixar o mais próximo possível, porém ainda mais, apesar de tentar o mais próximo, ele não deixa tão próximo assim para não dar um problema. Então ele trabalha com partições lógicas. Vou tentar explicar, ele funciona mais do que uma Z, tá pessoal? Mas eu vou usar apenas uma Z aqui, por exemplo. Então a Z1. Aí imagina que você tem diversos hacks aqui no data center. Então você tem um hack, 2 hack, 3 hack e assim por diante. E aqui, galera, continuação, né? Deixa eu desenhar mais alguns hacks. Aí o que acontece? Ele trabalha, deixa eu pegar até uma caneta de outra cor. Ele trabalha com uma partição lógica que ele cria de um conjunto de servidores. Ele cria uma partição aqui e ele cria outra partição. Tem um número máximo de partições que ele cria, tá, pessoal? Você consegue esses detalhes diretamente no manual. Mas ele cria partições diferentes, se eu não estou enganado, são 7. Ele cria essas partições e ele aloca servidores. Elas estão próximas, no mesmo Z, porém ainda assim elas não estão... Esse range aqui está longe desse. Isso quer dizer que se der um problema nesse conjunto, provavelmente não vai dar nesse conjunto. Aí ele cria, você nem sabe onde estão os servidores, tá, pessoal? Então ele cria essa abstração, que é um conjunto de hacks, tá? Que você não tem acesso a essa informação. E dentro desse conjunto de hacks, você vai ter os servidores. Então isso daqui é separado desse. Então você tem a partição 1 e a partição 2. Dentro dessas duas partições, quando você pedir para criar servidores, você vai colocar, vamos colocar um servidor aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. Então eles estão perto para ter uma latência legal, mas de certa forma eles ainda estão longe em quesitos de hardware, que se essa partição lógica por algum motivo se parar toda ela de funcionar, você ainda vai ter a sua aplicação ligada, porque ela está em outro conjunto lógico de hardware, tá, pessoal? Então isso daqui é um pouco mais difícil, mas se você guardar como cluster, é aqueles que estão todos um cluster bem junto, o spread é separado e as partições tentam fazer o meio de campo. Então é junto, porém um pouco separado uma da outra. Então isso daí, pessoal, isso daqui é um placement group. Na realidade eu vejo muito pouco utilizado. Quando uma pessoa fala, preciso para um SaaS, para um Big Data, bom, existem soluções de Big Data, serverless, ou até mesmo outras soluções como EMR dentro da AWS que pode te ajudar a rodar os seus serviços de forma mais inteligente do que ficar utilizando ter o seu próprio ambiente completo. Mas ainda assim, se você precisa de um HPC, por exemplo, de uma aplicação com alta disponibilidade, né? Aí vale a pena você analisar o cluster e assim por diante. Enfim, galera, é isso daí que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, não deixe de postar nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.